Olá, profissionais de RH, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala RH, o podcast do InfoJobs, HR Tech líder em soluções para o RH das empresas, assim como a sua. Eu sou a Mayara Martinez e hoje eu tenho a honra de ser a host do nosso primeiro episódio em um novo formato, agora em videocast. E como toda boa estreia, nós temos o prazer de receber ela, que é colunista, professora, diretora e consultora do Reconnect Happiness at Work, Renata Rivetti. Muito obrigada, Rê, por aceitar nosso convite. A gente está super feliz em te receber aqui e de falar de um papo tão importante que é a felicidade no trabalho. Então, por favor, pode se apresentar para os nossos ouvintes. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês também. Eu comecei minha carreira no marketing, então eu comecei a entender o que fazia sentido na minha vida, fui buscando mais realização e descobri o tema da felicidade corporativa. Então hoje a gente tenta desmistificar, trazer para a prática, para que a gente construa mais culturas de bem-estar, né, no nosso país e assim consiga então trazer talvez uma sociedade mais saudável, mas também mais produtiva. Bacana. Bom, só pelo meu spoiler aqui, vocês já descobriram que o nosso... Tiveram a certeza, né, que o nosso episódio vai ser muito interessante aí. E, bom, eu quero começar já com o pé na porta, tá? Eu quero começar com a pergunta de milhões, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Afinal, é possível ser feliz no trabalho? E para além disso, o que é a felicidade corporativa? Perfeito. Acho super importante a gente desmistificar o que é a felicidade no trabalho, né? Por muito tempo o RH pensou que era um tema de realmente vamos dar benefícios, fazer um ambiente bonito, ter uma sala de descompressão, e tudo isso é super importante, as pessoas adoram, mas ninguém acorda motivado, engajado e feliz porque ganhou, sei lá, um benefício ou a caneca da empresa. Então a gente começa a entender que felicidade no trabalho tem a ver em como eu me sinto, em relação principalmente a três aspectos. Qualidade de vida, né? Acho que se antes a gente achava que o trabalho era tudo, hoje a gente não quer mais viver só para trabalhar. Então, como é que a gente aprende a trabalhar melhor, né? Sendo mais eficiente, mais produtivo e reduzindo essa sobrecarga. O segundo aspecto tem a ver com o próprio trabalho, né? Eu encontrar desafios, usar minhas forças, meus dons, meus talentos, minhas paixões. Então, me sentir mais realizado e ter um significado no dia a dia. E por fim, as relações. Como é que a gente entende que não dá mais para ter ambientes tóxicos, uma liderança muitas vezes abusiva? Então, como é que a gente constrói um ambiente de escuta empática, ativa, reconhecimento, valorização e, claro, segurança psicológica? Então, quando a gente pensa nesses aspectos, acho que é super possível ser feliz no trabalho. Gostar do que a gente faz, ter boas relações, ter qualidade de vida. Não é fácil porque é uma construção e não depende só da gente, mas certamente também achar que não é possível e achar que felicidade é para algo posterior na nossa vida vai nos fazer muito infelizes. Boa, maravilha. Inclusive, enquanto você falava, me veio muito uma questão na cabeça, que eu acho que a gente tem aquela falsa ideia que pra gente ser feliz no trabalho, a gente tem que ter o chefe perfeito, a gente tem que ter as nossas ideias sempre validadas. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa imagem de vida perfeita que a gente sabe que não existe e como a gente pode desmistificar mesmo, sabe? Trazer a felicidade de forma mais autêntica. Perfeito. Eu acho que a gente tem esse mito, essa crença, né, de que eu preciso da vida perfeita para ser feliz. E vários estudos, né, então, da psicologia positiva mostram que, na verdade, as circunstâncias externas é o que menos impacta na minha felicidade. Existe, né, um ponto de partida, então, algo genético, então tem um ponto de partida genético que é importante, mas também não é determinante. As circunstâncias externas também importam, mas também não é determinante. Então, é preciso entender que felicidade também, né, principalmente, eu falo aqui de um lugar não romantizado, para nós que temos as necessidades básicas atendidas, felicidade vem de escolhas, de construção de hábitos, da jornada. Então, eu não preciso da empresa perfeita, o Brasil não vai ser perfeito amanhã para eu ser feliz. Eu preciso entender que o mundo vai continuar sendo desafiador, né? A empresa vai ter seus desafios também, mas eu posso fazer escolhas para melhorar a minha vida. Boa, maravilha. E aí, você já falou de benefícios, né? Eu li uma frase sua para Startse que eu adorei, tá? Uhum. Você falou: a felicidade corporativa é muito mais sobre como as pessoas se sentem do que sobre o que elas recebem. Uhum. E aí, isso me fez pensar que hoje a gente entende que, bom, as empresas proporcionam um pacote de benefícios bacana, mas que isso não é mais suficiente, né? Perfeito. Principalmente para a geração Z aí que tá, né, priorizando flexibilidade, bem-estar e tudo mais. E aí eu queria que você compartilhasse com o nosso público quais outras estratégias, ações e benefícios as empresas podem proporcionar para justamente oferecer isso, né? Bem-estar e satisfação. Legal. Eu acho que realmente, por muito tempo a gente acreditou nisso, vamos dar
dar um bom salário e a pessoa vai ser feliz no trabalho, né? Dar benefícios. Isso tudo é importante. A gente fala que isso gera satisfação. Isso são os fatores higiênicos. Sem isso, as pessoas vão reclamar, né? Então, racionalmente, isso é uma escolha que me faz muitas vezes buscar um emprego, mas isso não garante que eu permaneça nesse emprego satisfeita, feliz, né? Realmente engajada e motivada. Então, a gente começa a entender que esse tema não é só um tema do RH. Ele é um tema de todos, né? O RH vai propulsionar o tema, vai trazer a estratégia, vai construir o plano de ação, mas se não tiver engajamento dos líderes nessa construção e se as próprias pessoas também não mudarem, né, o dia a dia, não buscarem essas mudanças, a gente não vai ser feliz no trabalho. Então, ferramentas que eu tenho trabalhado muito na prática com as empresas. A gente tem falado sobre programas de reconhecimento, como é que a gente traz isso muito mais para o dia a dia do que para dezembro, né, quando a gente bate a metas. Como é que a gente reconhece e valoriza virtudes, comportamentos e não só metas batidas. Um segundo aspecto tem a ver com o que a gente chama de job crafting, que é redesenhar o trabalho, é entender quem é a Maiara, quem é a Renata, e não pode ser o mesmo job description se a gente tem forças diferentes. Então, como é que eu entendo que faz sentido para cada um do meu time, desenvolvo, né, redesenho o trabalho deles de acordo com quem eles são. E outros aspectos que a gente fala como é que a gente então hoje reduz essa sobrecarga, que é um problema de todas as empresas. Não tem um cliente que eu chegue que não fale que está com sobrecarga, né? Então, como é que a gente pode ter regras de reunião para ter reuniões mais curtas, mais objetivas, mais eficientes, com os tomadores de decisão e não todo mundo, né? Como é que a gente consegue ter uma rotina de pausas, como é que a gente cria, de repente, um momento para as pessoas descansarem, né, ao final do dia, e não essa comunicação 24 horas que a gente vive hoje. Então, o que a gente tem tentado trazer é esse redesenho do tempo, do trabalho e das relações para construir, de fato, um plano prático de ação. Porque hoje o que eu vejo, a felicidade no trabalho ainda é uma responsabilidade mesmo de uma área, ou de repente só da liderança. E, na verdade, ela deveria ser compartilhada e ser responsabilidade de todos. Então, como é que a gente entende que felicidade no trabalho é consequência de uma cultura de bem-estar e não do que eu posso oferecer para as pessoas, né? Então, tem muito mais a ver com o dia a dia, com novos rituais, hábitos, construções que a gente traz para essa cultura, do que realmente um momento que a gente se encontra e confraterniza ou qualquer coisa assim. Maravilha. Você falou sobre redesenhar o trabalho, né? E aí eu queria falar de um tema um pouco polêmico, que nós profissionais adoramos, né? Agora as empresas não tanto. E aí, pra gente até entender melhor, né, sobre esse assunto, eu queria que você nos contasse, né? Você é embaixadora do projeto aqui no Brasil, do projeto de 4 dias de trabalho. Eu queria que você nos contasse melhor sobre esse projeto, como que ele funciona e quais os benefícios dele nesse tema, né? De felicidade no trabalho, como que ele pode impactar aí. Legal. Sabe que os próprios profissionais às vezes reclamam também, né? Tem os haters também que entram no meu Instagram para reclamar. Então, na verdade, é porque as pessoas não entendem muito como funciona o projeto. O piloto começou a surgir em 2019 com a For the Week Global, que é uma organização sem fins lucrativos, para tentar reduzir essa sobrecarga que a gente vive hoje e trabalhar de uma nova maneira. Então, um empresário da Nova Zelândia fez essa proposta para o time. Vocês topam trabalhar 4 vezes por semana, serem mais produtivos durante esses dias, mas ter um dia inteiro, né, de benefício para descansar, para fazer o que quiser. E as pessoas toparam e depois de 6 meses os resultados foram ótimos em todos os âmbitos, né? Então, o que o Andrew Barnes começou a entender hoje, alguns dados mostram que das 8 horas trabalhadas a gente produz 2 horas e 23 minutos. Então, é chocante, né? A gente pensar que a gente trabalha 9, 10 horas e no final entrega muito pouco. E por que isso acontece? Porque a gente é cheio de distrações, porque a gente tem muito retrabalho, porque a comunicação é falha, porque a gente tem reuniões longas, né, e improdutivas, ineficientes. Então, a proposta da semana de 4 dias que a gente trouxe em 2023 para o Brasil é um modelo de 100, 80, 100. Eu mantenho 100% das entregas, trabalhando 80% do tempo e mantendo 100% do salário. Então, a ideia é que seja uma redução de horário, né, de tirar a sexta ou 20% cada dia, mas manter as entregas, não é reduzir a produtividade e as entregas. E o que a gente percebeu nos pilotos ao redor do mundo? Que, de fato, uma semana de 4 dias, com essas mudanças que a gente propõe, ela tem trazido melhora, obviamente, em saúde mental, bem-estar e felicidade das pessoas, mas também em melhora para a empresa. Então, aumento de receita, aumento de engajamento dos colaboradores, a motivação das pessoas, redução de turnover, assim, super alta. Então, é um benefício que nem toda empresa oferece, né? Quase nenhuma oferece, mas que está fazendo as pessoas trabalharem de uma maneira muito melhor.
o que a gente fala é trabalhe menos, mas faça melhor. Então, a ideia é que a gente possa ter mais entregas até e com essa redução de horário. A gente está hoje com 22 empresas no Brasil trabalhando no piloto, foram meses de planejamento. E nesse planejamento a gente fala sobre reduzir as reuniões, deixar as reuniões mais eficientes, melhorar a comunicação entre as pessoas, criar códigos para as pessoas entenderem o que de fato é urgente, o que é importante. Não tudo é urgente, tudo é importante, né? Então é começar a mudar a nossa mentalidade workaholic, né? De que trabalhar muitas horas é produtividade, o que não quer dizer nada, né? Esse é um grande mito, uma crença que a gente carrega. Então foram meses de planejamento. Em janeiro as empresas começaram de fato a semana de 4 dias. A gente vai ter a primeira pesquisa quantitativa agora em abril, trazendo já a Boston College, a FGV aqui no Brasil para acompanhar e entender o que está dando certo, o que precisa de ajustes. E aí temos mais 3 meses de piloto para em junho encerrar de fato o piloto. A nossa percepção, que é até agora das empresas, é que tem sido um ótimo projeto, porque as pessoas, os líderes percebem o time mais engajado, mais motivado, descansado, né, trazendo mais inovação, e a própria empresa sentindo, então, as mudanças acontecerem, né, da gente trabalhar melhor, mais eficiente, de forma mais produtiva, mas também mais saudável. Bacana. E você acha, assim, pergunta bem honesta, você acha que as empresas estão de fato preparadas para abraçar esse projeto? Porque, assim, a gente tem várias gerações aí, mas a gente tem gerações muito distintas, né? Então, a geração antiga era trabalho enquanto eles dormem, né? E a geração de agora é completamente diferente. É sobre ser produtivo, ter flexibilidade, né? Um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional. Então, você acha que, pensando nessa diversidade de gerações, as empresas estão preparadas ou não? Eu acho que não estão preparadas, como quando eu comecei a falar de felicidade corporativa, elas também não estavam, né? Eu senti que em 2020 para 2024 já existe uma grande conscientização em relação ao tema, né? Se meus primeiros clientes em 2020 muitas vezes falavam, será que isso é real? Será que de fato isso melhora a vida das pessoas e também o resultado delas no trabalho? E hoje eu sinto que as empresas já entendem que é importante cuidar das pessoas, que é importante trazer qualidade de vida, que a gente precisa olhar para a saúde mental. Hoje é uma responsabilidade da empresa. Então, quando a gente fala de uma semana de 4 dias, certamente é algo disruptivo. Eu acho que o mercado não está preparado, mas o que a gente não está preparado é porque a gente ainda tem vários mitos e crenças em relação à produtividade. Se as pessoas entenderem, as empresas entenderem que a gente está falando de olhar para o trabalho de uma nova forma, que de fato, como você falou, passa por flexibilidade, por autonomia, mas também por responsabilidade. Eu acho que para a gente construir uma semana de 4 dias daqui para frente, né, porque de fato isso já está acontecendo e eu acho que a gente não vai voltar atrás, como é que a gente fala de direitos e deveres? Então as pessoas, se elas querem que a semana de 4 dias dê certo, elas também têm que mudar, elas também têm que se esforçar. Eu falo que dá trabalho no começo, as empresas até falaram pra gente, não é só tirar a cesta, certamente, é, por exemplo, mandar uma reunião com uma pauta definida do que vai ser discutido. Isso já reduz o tempo da reunião em 80%. É ter uma ata depois da reunião para que as pessoas possam trabalhar em cima dos temas definidos, que não acontece hoje. Então isso dá um trabalho, né? Ter talvez uma comunicação assíncrona, um trabalho assíncrono. Tudo isso é uma mudança de pensamento e da forma que a gente trabalha. Eu acho que por muito tempo a geração X, os baby boomers, acreditaram que de fato comando e controle, microgerenciamento, trabalhar duro era o caminho. E hoje isso não vai mais funcionar daqui para frente. Então, como é que a gente entende e junta essa diversidade geracional para a gente construir juntos um novo futuro do trabalho? A gente tem batido muito nessa tecla porque do jeito que está é insustentável. Então, eu estava agora em Austin, no South by Southwest, e eles falaram muito sobre a geração Z e esse olhar que a geração Z tem para o trabalho. E a gente fala muito com julgamento, né? Mimimi ou qualquer coisa assim. E não é isso. Na verdade, é uma geração que entrou no mercado de trabalho no Covid. Para eles o trabalho já é visto de uma nova forma. Para que eu preciso ficar no escritório das 8 às 5, das 8 às 6, se de repente eu terminei o que eu tinha hoje para fazer e de repente amanhã eu vou ter que trabalhar um pouco mais? Então, como é que a gente começa a construir essa discussão sobre flexibilidade, mas também direitos e deveres, né? Então, se eu quero flexibilidade, eu também tenho que fazer a minha parte. Então, eu acho que a gente não está preparado, mas eu sinto que ficar esperando também não é o caminho. A gente vai preparando, então, o Brasil para essa mudança. É isso. E aí, aproveitando que você falou de crenças, a gente aprende, né, ao longo da nossa vida que pra gente ter sucesso na nossa carreira, a gente tem que trabalhar muito. E aí, isso acaba nos levando para um caminho de
de ficar muitas horas em reunião, né, de perder esse tato, né, esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E eu acho que isso tanto por parte das empresas quanto dos colaboradores. Então eu queria que você elencasse, Uhum. assim, algumas, né, dicas de como que a gente pode equilibrar melhor, sabe, o nosso Perfeito. tempo e entender, pô, isso aqui é hora, né, eu estou sendo produtivo, isso aqui eu só Uhum. tô olhando para uma tela e não É tô sendo isso. produtivo. E é isso que acontece, né? A gente passa muitas horas e se a gente está presencial, muitas vezes a gente acha que tem que estar lá e ficar até tarde, né? Então, de fato, a gente acredita isso. Eu, quando me formei na GV, virei trainee, né, de uma grande multinacional e a gente acreditava que vou sair, vou ser o último a sair, porque isso vai me trazer reconhecimento. Outro dia eu fui dar aula numa universidade e a aluna falou: acho cafona ser workaholic, né? Então já está mudando Sim. esse pensamento. Então, o que a gente pode fazer para entender que no final produtividade vem muito mais de eu estar engajado, de eu estar motivado do que das horas que eu trabalho? Acho que há algumas pequenas dicas. Ter melhor organizado a agenda diária. Então, a gente sabe que a Slack fez uma pesquisa mostrando que o tempo ideal de reunião por dia é no máximo 2 horas. A gente passa muito mais do que isso, né? Então, como é que a gente reduz as reuniões para que elas sejam mais eficientes, mais objetivas, que tenham uma pauta definida, que tenham uma ata enviada, que tenham só os tomadores de decisão, né? Eu visitei o Facebook da Califórnia, né, hoje Meta, e as salas deles de reunião não têm cadeiras. E, de fato, eles trabalham assim porque stand-up meetings são reuniões curtas, objetivas, para tomar decisão. O trabalho é feito de forma assíncrona. Então, se a gente está discutindo o futuro do trabalho, da gente falar de direitos e deveres, as pessoas precisam ter na agenda um momento de deep work, né? Um momento de hiperfoco ao longo do dia. Não adianta chegar 8 horas da noite e falar, agora eu vou trabalhar. Eu tô cansado, eu tô com a minha família. Então, como é que a gente entende que essa mudança ela tem que acontecer de forma cultural? Todo mundo ter na agenda um momento de deep work ao longo do dia. Porque se eu passar o dia inteiro em reunião, é muito provável que eu termine o dia sem nenhuma realização. Então, passei 9 horas em reunião e no final quase que não fiz nada, né? Ou fiz de forma multitarefas. Então, tô lá na reunião tentando responder alguma coisa, resolver uma outra coisa. Isso faz a gente só perder tempo. É um pouco que você falou, tô lá e nem sei o que tá acontecendo, né? Tô na reunião respondendo uma mensagem, fazendo uma análise, eu não faço nada direito. Então, essa ideia que a gente vive hoje, dessa cultura hustle, agitada, do multitarefas, do workaholic, ela tem muito mais adoecido a gente do que trazido resultados, né? Então, reuniões hoje é um grande ofensor na nossa produtividade. Como é que a gente discute isso? Como é que a gente pode ter um momento de deep work? Como é que a gente pode ter pausas ao longo do dia que são importantes para a nossa cognição? O problema do estresse não é ter estresse. Uma vida sem estresse não leva a apatia, a tédio, mas uma vida de estresse constante que eu não me recupero me leva a adoecimento. Então, essas pausas ao longo do dia, eu ter uma pausa no final do dia para, de fato, estar com a minha família, para descansar, me recuperar desse estresse também é super importante. Então, o que a gente tem discutido muito é como é que a gente trabalha melhor tendo esse foco, né, no que eu tenho que fazer. Então, eu organizo minha agenda, eu começo o dia fazendo talvez um check-in com o meu time de o que é prioridade hoje, o que é prioridade essa semana, porque hoje a gente vive nesse mundo que tudo é prioridade, tudo é urgente, e aí nada é prioridade, nada é urgente. Então, tá na hora da gente começar a ter esse olhar de ter uma agenda melhor organizada, de ter um trabalho assíncrono, a inteligência artificial que pode nos ajudar muito a reduzir um trabalho operacional para, de repente, trabalhar mais o estratégico, o criativo, e até a gente entender qual o papel do escritório, né? Quando que a gente está juntos para, de repente, fazer um team building, ter conexões que são tão importantes, mas também ter um momento que eu, de repente, estou fazendo uma análise que eu estou em casa, com foco, né? Então, são discussões que a gente tem que ter, e a base disso vai ser confiança, comunicação, transparência, segurança psicológica. Bacana. E essa responsabilidade, ela tem que estar, né, necessariamente no guarda-chuva de recursos humanos, ou ela também deve e precisa ser do próprio colaborador e do líder? Perfeito. É uma responsabilidade compartilhada, né? Eu acho que a área de pessoas hoje tem esse papel de vamos trazer o tema porque a gente precisa de uma cultura de bem-estar. Eu acho que esse é o papel da área hoje de recursos humanos, de tentar construir essa cultura de bem-estar. Mas se o líder não faz o seu papel, né? Se ele não reconhece, não valoriza o time, se ele ainda trabalha no microgerenciamento,
gerenciamento, no comando e controle, no medo, né? Não adianta, a gente não vai construir essa cultura de bem-estar se ele não vê os pontos fortes do time. Então, difícil a pessoa ser feliz no trabalho, mas a própria pessoa também tem que parar de esperar, né, o líder perfeito, a empresa perfeita. Como é que ela constrói também essa cultura? Outro dia eu estava conversando com um time, né, e hoje vocês têm muitas reuniões? Temos muitas reuniões, mas quem marca as reuniões? Somos nós, né? Então, como é que a gente começa a ter essa discussão de, olha, me chamaram para uma reunião que eu não sei o que é, que eu não sei o que vai ser discutido, eu vou perguntar antes de aceitar, porque a gente tem que começar a dizer não e não estar o tempo todo em tudo e achar que isso é produtivo. Isso não é nem produtivo e nem saudável. Isso tem levado a gente ao adoecimento e à ineficiência nas organizações. Então, eu acho que a grande provocação é: temos que construir o futuro do trabalho de uma outra forma, que seja mais saudável, mas que seja também mais produtivo. Legal, legal. E aí, quando a empresa quer entender o nível de satisfação e felicidade, tem alguma metodologia específica que ela pode aplicar? Tem. A gente pensa que o tema ele é muito subjetivo. De fato, felicidade é um tema subjetivo, individual, mas a psicologia positiva, desde os anos 90, nos anos 2000, começa a trazer ciência para esse olhar da felicidade. O que faz o ser humano mais feliz do que o outro? E surge, então, um modelo chamado PERMA-H ou PERMA-V, que fala de 6 aspectos para a gente mensurar o que a gente chama de bem-estar subjetivo, que é a felicidade. Então, ele mensura como estão as emoções positivas, né? Como é que eu me sinto ao longo do dia? Eu me sinto alegre, com gratidão, com serenidade, ou eu estou sempre estressado, né? Só emoções muitas vezes desafiadoras. Então é importante entender isso. O segundo aspecto é engajamento. O quanto que eu me sinto desafiado, o quanto que eu entro no estado de flow. A gente tem a ideia que felicidade vem de nenhum desafio, mas o nenhum desafio já, como eu falei, leva ao tédio, né? Então é importante desafios para a gente se sentir feliz, mas que eles estejam dentro das nossas habilidades. O terceiro aspecto e o maior preditivo da felicidade são as relações, né? Então, o quanto que eu tenho relações na empresa que me trazem um grupo de apoio, que me trazem um suporte, que são positivas. Isso é super importante. O quarto aspecto é o significado. O quanto que eu olho para as minhas atividades e encontro um sentido, um propósito no que eu faço. O quinto são as realizações, né? Não adianta ficar divagando no Instagram, a gente precisa de fato realizar, ter metas, sonhos, objetivos. E por fim, a saúde, né? É importante também entender que esse equilíbrio de vida pessoal, profissional, ter um momento das pausas, da recuperação desse estresse, também é importante para eu ser feliz. Então, hoje a gente na Reconnect usa muito esse Workplace PERMA, que é medir a felicidade através desses 6 pilares. Bacana. A gente sabe que os decisores de RH gostam muito de resultados palpáveis, né? E aí de indicadores e tudo mais. Eu queria que vocês nos dissessem o quanto que a felicidade corporativa agrega para a atração e retenção de talentos. A gente entende, eu acho que tem 3 formas de mensurar a felicidade corporativa. Um deles é, de fato, a pesquisa, né, que a gente falou agora do PERMA, para entender como é que estão esses pilares, para entender, será que as pessoas estão mais felizes ou não no trabalho? E aí a gente pode começar a olhar os segundos indicadores, que são a dor da empresa, que é um alto turnover, que é o baixo engajamento, que é muitas vezes a desmotivação das pessoas, né, o quiet quitting, que a gente fala, demissão silenciosa. Então, é importante o RH entender qual a dor que a gente tem, porque toda empresa tem algo, né, seja um alto turnover ou um baixo engajamento, algo está acontecendo. Então, como é que a gente vincula esses dados da felicidade corporativa com esses dados que são importantes para a gente atrair, reter talentos e deixá-los motivados, né? E o terceiro, eu acho que é intangível, Mai, é quando a gente olha que, de repente, as pessoas ao redor, elas estão se relacionando de uma nova forma, o ambiente traz mais segurança psicológica, e isso talvez não esteja diretamente nos indicadores no curto prazo, mas a longo prazo certamente a gente vê mudanças. Eu já vi líderes que achavam que saúde mental era besteira antes da gente começar a trabalhar, e depois de um tempo eles começaram a entender o quanto que eles impactam na saúde mental da pessoa e o quanto que o papel deles é, de fato, construir essa cultura, né? Então, eu acho que a gente tem muito para olhar, e o que a gente percebe em vários indicadores nas empresas é o quanto que a felicidade corporativa de fato aumenta a produtividade, a motivação, o engajamento das pessoas e, claro, reduz o turnover, né? Porque se eu gosto do que eu faço, se eu me sinto motivado, não tem por que eu sair. Hoje a gente vê principalmente as novas gerações falando, eu não vou trocar tudo que eu tenho nessa empresa por R$500 a mais ou qualquer coisa assim, né? Até a gente vê os dados da semana de 4 dias, pessoas falando,
falando, eu não volto para uma semana de 5 dias nem por 20% a mais de aumento no salário. Então, é uma discussão que os benefícios hoje, eles são muito mais em relação ao trabalho, à qualidade de vida e às relações do que só o salário e bônus no final do ano. Bacana. E aí, para as empresas que querem investir nisso agora e ainda não contrataram sua consultoria, Sim. claro, tem ações assim simples, práticas que ela pode aplicar hoje para proporcionar ambientes mais felizes? Tem, acho que sim. Acho que primeiro, em relação ao tempo, é de fato entender como é que é a cultura. A gente está valorizando só as pessoas que de repente estão trabalhando às 10 horas da noite, ou a gente olha a eficiência, a gente olha a entrega de resultados. Então, eu acho que o primeiro aspecto é a gente começar a mensurar a produtividade de uma nova forma. Não é horas trabalhadas, né? A gente pode ficar 10 horas na frente do computador e não fazer nada, ou 1 hora e ser super produtivo. Então, como é que a gente começa a ter essa discussão de que hoje essa sobrecarga não é produtividade e eu não deveria trabalhar a meritocracia, né, que a gente acha que funciona só através de um olhar para quem trabalha muito. Então, é rever as reuniões, é rever o momento de deep work, é realmente ter mais qualidade de vida e o líder tem esse papel, certamente. Então, a gente tem que conscientizar o líder desse primeiro aspecto. O segundo aspecto tem como é que a gente pode trazer os pontos fortes do time. Então, como é que eu descubro cada líder ter esse papel de repente, entender o que motiva essa pessoa, o que essa pessoa faz bem, o que ela gosta de fazer, porque muitas vezes nem a pessoa sabe. A gente conhece muito as nossas fraquezas, mas e as nossas forças? Então tem testes como a da Gallup ou Via Character para entender quais são minhas forças e com isso redesenhar o trabalho. A Mai de repente não estava no teu job description fazer um podcast, mas você é comunicativa, você gosta e aí de repente isso entra no teu job description. Então a gente redesenha o teu trabalho de acordo com quem você é. E por fim, eu acho que o líder hoje ele tem um papel também de repente ter mais momentos de rodas de conversa com o time, mentorias reversas, ter mais trocas, gerar um ambiente que as pessoas possam se expressar. Então hoje vamos pensar em planejamento, o que a gente quer para a nossa área, o que cada um de vocês quer para a sua vida. Eu acho que o líder tem esse papel muito mais de mentor e coach do que só, né, alguém que bate metas. Então o que a empresa pode fazer? Programas de reconhecimento, reduzir essa sobrecarga, trabalhar mais as forças das pessoas, fazer o job crafting para que coisas simples, porque no final tudo isso é gratuito. Fazer um check-in, um check-out, por exemplo, segunda-feira começar a semana, qual é a prioridade dessa semana, o que a gente quer alcançar? Isso já faz o time ter clareza para onde ir. Chega sexta-feira, antes do sextou, o que deu certo essa semana? Quanto custa um check-in desses? 0. Por que a gente não faz? Isso traz senso de realização, isso traz empoderamento das pessoas, isso traz team building. Então, a gente tem que parar de achar que felicidade corporativa são alguns momentos, né, ao longo do ano. Momento que a gente vai juntos, né, fazer um team building, às vezes divertido. É legal isso, mas isso não pode ser o único momento que as pessoas se sentem felizes. Tem muito mais a ver com o dia a dia. Então, eu acho que mais do que construir esses momentos, como é que a gente traz para a prática essa construção de hábitos de reconhecimento, de valorização, de escutativa, do que realmente ficar esperando um momento especial. Legal, e não deixar cair no esquecimento, né? Exato. Colocar lá como uma tarefa obrigatória do dia a dia, senão acaba... É isso, tem que virar agenda do líder. Então, quando a gente constrói um plano junto com... sempre a gente cocria, porque eu não chego com a fórmula mágica. Cada empresa tem sua cultura, seus valores, seu grau de maturidade. Então, quando a gente faz uma jornada para liderança, a gente sempre faz uma cocriação de um plano de ação. Porque o líder vai me falar o que funciona na área deles, o que faz sentido. E aí eles saem com ferramentas práticas. E é o que você falou, tem que estar na agenda. O check-in, o check-out, o momento de reconhecimento, palavras positivas entre as pessoas da empresa, uma roda de conversa. Então, tudo isso no final tem que estar na agenda do líder mesmo. E fazer parte dos rituais diários já, e não ser um momento extraordinário. Perfeito! Nossa, o tempo passou rápido, finalizei minhas perguntas, mas eu quero fazer uma dinâmica com você. Legal. Todo final de episódio a gente tem um quadro chamado O que você faria, que eu basicamente trago um cenário hipotético e você me diz o que você faria. Tá bom. Posso? Claro. Bom, vamos lá. Imagine que você está auxiliando uma empresa na implementação da jornada de trabalho de 4 dias. E aí, durante esse processo, alguns colaboradores expressam felicidade, né? Pensando que vão ter mais flexibilidade. Porém, outros ficam com medo, com receio disso impactar na progressão de carreira deles. Perfeito. O que você faria nessa situação para lidar com essas duas visões? Temos feito isso, na verdade, a gente sente isso. Uma das coisas que a gente percebeu é que alguns colaboradores se sentem, inclusive, culpados de tirar, né, a cesta. Então,
que a gente percebe é, vamos construir juntos, a gente vai olhar resultados, a gente vai olhar metas, a gente não vai olhar horas trabalhadas. E com essa nova visão já faz a gente entender que isso não vai impactar em nada, ao contrário, de repente as pessoas se motivam mais, elas entendem que dá para trabalhar melhor nos 4 dias e que a gente pode fazer um quintou, né? Antes do quintou, a gente pode fazer esse check-out de o que a gente fez essa semana, o que deu certo. Isso traz esse senso de realização. Então, de fato, é tirar essa ideia, esse mito, essa crença das horas trabalhadas. Em 1930, o Keynes, um economista, falou: nos anos 2000 a gente vai trabalhar 15 horas por semana. Bill Gates falou recentemente: vamos trabalhar 3 dias por semana somente. E a gente está trabalhando mais do que os 5 dias, né? Então, acho que a gente ainda tem muito para olhar que o mundo mudou muito nesses últimos 100 anos e dá para trabalhar melhor. É isso, e para melhorar, contratem os serviços da Renata. Né? Obrigada. Rê, muito obrigada pelo papo, seus insights com certeza foram muito importantes para trazer essa pauta, né, para a realidade das empresas. Quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e deixar um espaço em aberto para você deixar suas redes, seus contatos, fique à vontade. Legal. Quem tiver mais dúvidas, quiser referência, pode me encontrar no Instagram renatarivete.reconnect ou no LinkedIn Renata Rivete. De fato, a gente tem falado o quão difícil é essa construção, porque ela é simples, mas ela precisa ser praticada. Felicidade na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Não é vida perfeita, não é mundo ideal, mas eu preciso acordar todos os dias e fazer escolhas que façam sentido para minha vida. Então, acho que a grande mensagem é essa: não desistam. É isso. Rê, muito obrigada. Quero agradecer você também que nos ouviu até aqui ou nos assistiu, né? E dizer que na descrição desse episódio vão ter materiais complementares a tudo que a gente falou até aqui. E é isso. Até mais.